Boa noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia do seminário de Emaús! Uhul! Eu quero convidar para vir aqui mais para o banco da frente, gente. Vamos ficar mais pertinho? Pode vir, gente. A gente tá cheiroso. Vamos lá? É o mesmo preço. Minha amiga Maria Elisa que veio hoje, vem cá. Vai ficar aqui pertinho de nós. Ó, eu vou pedir para o Ministério fazer mais uma música para a gente dar mais uma aquecida. Pode ser? Bora, Lu. Ó, gente, vai ser uma música assim, mamão com açúcar, porque o Luciano falou que tá enferrujado. Né? Ó, mas essa é fácil, hein? Ô, Léo. Seja bem-vindo, Uhul! Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem me morar. Vem me morar. Seja bem-vindo, quem? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu coração É o quê? é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem me morar. Vem me E eu quero ser o quê? Quero ser o templo vivo, te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo, te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Abraça quem tá do teu lado. Sejam todos bem-vindos. Fala para quem está do teu lado aí, ó. Seja bem-vindo. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. E é uma alegria imensa acolher e receber vocês essa noite. Nós preparamos essa noite com muito carinho. E nessa noite tão especial também, eu queria que todo mundo levantasse as mãos e rezasse para Gabi. Vem aqui, Gabi. A Gabizinha, hoje, começa um novo momento no Aviva. A partir de hoje, a Gabizinha vai ser nossa voz, junto com o Marcelinho, aqui no Aviva. E aí, nós vamos
pedir para Nossa Senhora interceder pela Gabi todas as vezes que o Espírito Santo falar conosco através dela. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O microfone agora é seu. Meu padrinho de primeira comunhão e meu catequista é o Marcelo, graças a Deus. Sou muito feliz com todos os ensinamentos que ele me passou até hoje. Uma pessoa que chegou na religião católica, na Igreja Católica Apostólica Romana, está no processo de conversão. Todos os dias nós estamos no processo de conversão. Amém? Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos começar hoje lendo uma breve palavra. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse seminário para dar início a tudo isso. A palavra do Senhor está em Lucas, capítulo 24, no versículo 1. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram... Feche os seus olhos, não olha para mim não, esse momento é seu. Esse momento é seu com o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo. irmão, minha irmã, eu não sei o que vocês vieram fazer nessa noite aqui. Eu não sei. Mas eu sei que hoje a gente inicia o seminário de Emaús. E se você não deixar nos pés de Jesus toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua ansiedade, toda a sua depressão,
Você não vai chegar em Emaús. Você precisa acreditar que esse homem que está do seu lado é Jesus Cristo. Você precisa enxergar que é Ele. Você precisa abrir o seu coração. Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai arrombar. Jesus Cristo não é ladrão, Ele não arromba. Ele bate na porta. É só vocês abrirem a porta do coração de vocês. Não olhem para mim, não. Feche os olhos. Todos, fechem todos os olhos. E peça para que o Espírito Santo desça sobre a vida de vocês. Oh, aleluia. Lança fogo em mim, Espírito de Deus, fogo abrasador, pois sedento estou. Derrama o teu fogo sobre os nossos corações, Senhor. Que bom nós podermos sentir a presença do Espírito Santo, não é verdade? Há quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Há quanto tempo você não sente o seu coração queimar, como queimava o coração dos discípulos no caminho de Emaús, enquanto eles ouviam Jesus explicar para eles sobre as coisas lindas da vida, sobre as coisas que haviam acontecido? Que tolos que eles eram, porque eles não conseguiam perceber a grandeza do homem que estava do lado deles. Será que se hoje nós estivéssemos do lado de Jesus, nós íamos reconhecer a presença dele na nossa vida? Será que se Jesus estivesse do nosso lado hoje, contando histórias, nós íamos reconhecer que é ele que está ali? Ou será que o nosso dia a dia, os nossos problemas estão nos cegando ao ponto de nós não reconhecermos mais Jesus? E para continuar esse momento tão lindo, hoje nós temos uma pregação muito maravilhosa. Nós temos um pregador que vai vir trazer uma grande palavra. Então nós vamos cantar hoje para vocês
a nossa música tema, enquanto o Iago, vem cá, Iago. Enquanto o Iago vem pra cá, nós vamos cantar essa música. Prestem atenção na letra dessa música, dessa canção que é tão linda e que vai nos explicar, junto com a pregação do nosso irmão Iago, a importância desse caminho até Emaús. Iago é pregador, missionário, né, Iago? Catequista também, como Marcelo, personal trainer e um grande pregador. E vai trazer a palavra pra gente. Então, antes de nós ouvirmos esse louvor, nós vamos estender as nossas mãos pro Iago e pedir para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida dele, como tem descido todos os dias. E que nós tenhamos, junto com a palavra dele, sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Vamos todos juntos rezarmos. Vinde, Espírito Santo, Corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigada. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra que a tua palavra caia em terra boa e produza muitos frutos e produza muitos frutos de conversão, De conversão, de amor, de amor, de misericórdia de misericórdia e de um grande e
de um e grande verdadeiro verdadeiro avivamento avivamento no meu coração, no meu coração, na minha vida, na minha vida, na minha família, na minha família, na minha cidade na minha cidade e no mundo inteiro. e no mundo inteiro, Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes. Rainha de Pentecostes. Amém. 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 Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Vai rezando comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos rodeiam. Nós os adoramos, Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite. Vocês estão bem, meus irmãos? Glória a Deus. Uma grande alegria estar aqui, iniciando, abrindo esse primeiro seminário de Emaús, nessa primeira noite, onde o Senhor, tenho certeza, que em cada encontro vai se revelar cada vez mais perto, vai se revelar cada vez mais profundo a cada um de nós. Já fui apresentado, uma grande alegria estar aqui, é a terceira vez que eu prego nessa paróquia, nesse grupo de oração. Estou muito feliz, venho muitas vezes nessa paróquia nas santas missas de dia de semana, né? Uma grande alegria sempre pregar aqui para vocês, amém? Pega comigo a sua Bíblia, vamos lá no texto, aonde vamos percorrer esses encontros, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, os discípulos de Emaús. A palavra de Deus é dirigida a nós nestes termos. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: do que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 com os que eles estavam, e todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação. Vamos dar uma poderosa salva de palmas à palavra do Senhor. Veja, é muito interessante, e a irmã ia ministrando sobre isso na condução, que eles estavam no caminho e estavam tristes. Por que eles estavam tristes? A pergunta, ela é óbvia. É claro, o Senhor Jesus havia sido morto de maneira extremamente cruenta. Ele tinha sido morto de maneira extremamente forte, extremamente escandalosa. Então, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, falava que o Senhor era como que um ser desfigurado. As pessoas olhavam para aquela cruz e queriam virar o rosto do tamanho e da brutalidade e da dor que era aquela morte. Era uma morte extremamente ferida, uma morte extremamente profunda, aonde as pessoas olhavam para aquilo e se assustavam. Então, é claro, eles estão tristes porque Jesus era um profeta conhecido. Irmãos, Jesus naquele tempo era um popstar. Jesus naquele tempo lotava multidões. Jesus naquele tempo, ele entra em Jerusalém e uma multidão grita: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele era um homem muito conhecido naquele tempo. Ele era um profeta conhecido, como eles mesmos diziam, em palavras e ações, em atos. Mas veja, aqui está uma concepção teológica que a gente precisa entender. Por que de fato eles estavam tristes? Porque de fato eles não conseguiram contemplar Jesus quando ele caminhava com eles. A resposta é, primeiro, que na ressurreição o Senhor Jesus fica como que irreconhecível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma mulher faz uma maquiagem extremamente profunda, uma make, ela às vezes fica irreconhecível. Tem maquiagens tão profundas que você não sabe, aí pelo tom de voz você fala: ah, é você. Estava até vendo um vídeo esses dias no TikTok, que pegaram um cara que era, o cara é feio pra caramba, desculpa, né? Mas era feio. Aí fizeram um procedimento e o cara ficou assim. Aí depois tirou a maquiagem e voltou a ser uma coisa esquisita. Então você vê, imagine, irmãos, uma pessoa que faz um processo de maquiagem consegue se mudar dessa forma. Imagina o processo de ressurreição. Imagina o Senhor Jesus que ressuscitou, uma pessoa divina, aparecendo 40 dias ressuscitado. É claro que ele está diferente. É como aquele processo da transfiguração do Senhor. É difícil com nossos olhos carnais contemplar essa grandeza, Deus ressuscitado caminhando entre nós. É difícil com os nossos olhos carnais e mundanos e humanos. Essa é a primeira concepção. Segunda concepção: Jesus era um Messias diferente daquilo que os judeus acreditavam. Ou seja, os judeus, eles acreditavam em um Messias político.
O processo messiânico dos judeus até os dias de hoje, por mais que os judeus liberais falam que não, o processo messiânico dos judeus era o quê? Era um homem que iria com o seu braço forte, com o seu poder valente, com as suas tropas e com seus cavalos, iria dominar Roma, iria reconstruir o templo, e ele faria fazer com que todas as pessoas do mundo obedecessem a Torá. Era isso que os judeus acreditavam. Um Messias puramente político, e eles acreditavam nisso. Os discípulos de Emaús acreditavam nisso. Iago, como é que você sabe disso? Olha, quando a gente olha no versículo 23, perdão, no versículo 20, ele diz, não era ele que iria restaurar Jerusalém? Não era ele que iria, nós achávamos que era ele que iria restaurar Jerusalém, nós achávamos que era ele que iria reconstruir o templo, nós achávamos que era ele, o Messias poderoso, que derrotaria o poder do Império Romano. Essa é a concepção. Qual o problema disso? O problema é que Jesus não é isso. O Senhor Jesus não é esse Messias. Porque o Senhor Jesus, ele não veio nos salvar de um sistema político, ele não veio salvar Jerusalém de Roma, ele veio salvar Jerusalém do diabo. Ele veio salvar o ser humano do pecado original, dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele não é um Messias político. Ele é um Messias que não veio derrotar nenhum poder humano. Ele vem derrotar o poder das trevas, e isso ele fez com êxito. As cartas de São Paulo vai dizer que o documento que nos condenava se rasgou, com seu sangue poderoso nós somos lavados do pecado, e vai dizer as Sagradas Escrituras que o véu do santuário se rasgou, e o céu se abriu para nós. O Senhor Jesus nos salvou com êxito. Agora, tantas pessoas não conseguiam compreender, até hoje os judeus não compreendem, e é por isso que eles não seguem. Porque o judeu ainda tem essa cabeça da restauração de Jerusalém. Se você vai lá no Muro das Lamentações, você vê que até hoje eles choram pelo templo destruído, até hoje. Se você for num judeu, e ele vai lá nos Muros das Lamentações, eles colocam a sua cabeça diante da porta que está destruída, eles ficam chorando porque o templo foi destruído. E o Senhor Jesus profetiza sobre a queda do templo também na Sagrada Escritura. Mas eles não sabem que o templo que foi destruído, que era a nossa alma pelo pecado, foi restaurado pela salvação que o Senhor Jesus nos deu, porque Ele assumiu sobre si nossos pecados, arrebentou os nossos pecados naquela cruz, e nos salvou ao terceiro dia ressuscitando. Essa é a concepção. Então veja, quem mais acreditava nisso? Pedro. Estava claro que Pedro acreditava em um Messias político, no começo da sua caminhada com o Senhor Jesus. Lembra quando o Senhor Jesus começa a falar da sua morte? Pedro diz que não te aconteça isso, Senhor. Jesus olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. Pedro, quando os soldados começam a pegar o Senhor Jesus para levá-lo para ser condenado, ele pega a espada e corta a orelha do Malco. Por quê? Porque Pedro não consegue entender isso. Demora para entender. E por isso que Pedro nega. Chega a empregadinha e começa a falar: tu se pareces como ele, tu conheces a ele. E aí ele começa a dizer: não conheço esse homem. Por quê? Porque como ele falando o seguinte: olha, esse Senhor, esse Jesus, ele é como que um suicida. Ele até o último momento acha que Jesus vai fazer alguma coisa que vai derrotar os sacerdotes e vai conseguir impor o seu poder humano. E Jesus se entrega, frustrando os pensamentos de Pedro. Os discípulos de Emaús pensam a mesma coisa, num Messias político. Vejam, meus irmãos, que nós não iremos reconhecer Jesus
enquanto a gente não tiver uma reta doutrina e uma formação sólida. Sou catequista e a gente precisa gastar tempo em formação. Precisamos buscar qual é a fé da igreja. Precisamos buscar quem é Jesus. Quem dizes os homens que eu sou? Quem dizes os homens que eu sou? E a nossa fé é a fé petrina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Entende a importância da gente entender quem Jesus é? Porque sem a gente entender quem Ele é, sem a gente tiver clareza de doutrina, a gente não irá reconhecê-lo. Porque a nossa ideia de Messias, muitas vezes é um ídolo que nós criamos. E a gente não vai conseguir reconhecê-lo. Porque nossas ideias estão deformadas. O livro dos Provérbios diz: maldito é o coração do homem. O que isso quer dizer? Nós não temos que colocar nossa confiança nas nossas convicções. Qual que é a minha convicção? A minha convicção é a fé apostólica. A partir do momento que eu começo a ter minhas concepções, eu começo a perder a autenticidade da fé de Cristo. A partir do momento que eu vou saindo do magistério, a partir do momento que eu vou saindo da tradição, da Sagrada Escritura, e eu começo a fazer da igreja um supermercado, que eu pego aquilo que eu quero, eu começo a perder o Cristo, que se apresentou ao longo dos anos e disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Eles não reconhecem Jesus por quê? Porque eles não têm clareza de quem Ele é. Quem o Senhor Jesus é? Se a gente sair perguntando para as pessoas, vão dizer: Jesus foi um profeta, Jesus foi um espírito evoluído, foi um grande sábio. Veja, é a mesma coisa que dizem em Mateus 16. Um dizem ser Jeremias, outros dizem ser João Batista. Veja, eles dão aspectos proféticos de Jesus. Ele não fala que ele foi um ladrão, que ele foi um farsante. Não, dão aspectos proféticos, mas nenhuma resposta está certa. Quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus que se encarnou e nos salvou. E constituiu 12 apóstolos, numa sucessão ininterrupta que vem de Pedro até Papa Leão. E constituiu a sua igreja, que é o seu corpo, e Ele é a cabeça. Essa é a retidão de doutrina que nós precisamos ter. Irmãos, sem retidão de doutrina, a gente irá se perder. Sem retidão de fé, iremos se perder. Sem formação, iremos se perder. Sem formação, os nossos filhos irão se perder. Se a gente não forma os nossos filhos na catolicidade, na fé católica, o mundo irá ensinar de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva bíblica. Então, indo profundamente, como eu ensino meu filho a ser um homem, é ensinando ele a Sagrada Escritura, a ser um homem bíblico. Como eu ensino a minha filha a ser uma mulher de Deus, ela sendo a mulher de Provérbios, mas para ela ser a mulher de Provérbios, e para eu ensinar ela a ser a mulher de Provérbios, eu preciso conhecer quem é a mulher de Provérbios, o que diz a Sagrada Escritura. Se eu não conheço a Sagrada Escritura, como eu vou educar? Se eu não conheço a doutrina, como eu vou conhecer a Jesus e como eu vou catequizar o outro, eu vou formar o outro? Não vou conseguir, porque faltou clareza de doutrina. Isso é muito importante, meus irmãos, no dia de hoje. Numa era digital, numa era onde os nossos filhos estão expostos a tantas doutrinas por aí, nós precisamos estudar a fé, mais do que nunca, para conseguir ensinar a eles o caminho da verdade. Senão, seremos como os discípulos de Emaús, que não reconhecemos, porque não sabemos quem Ele é. É claro, meus irmãos, a fé católica,
ela não é uma fé meramente intelectual, não. O Papa Bento XVI vai dizer que a fé católica, ela é baseada em uma pessoa viva, que é Jesus, e eu consigo entender quem Jesus é, a maneira que Ele vai se revelando a mim, e Ele vai se revelando a mim, a maneira que eu vou buscando, que eu vou procurando, e Ele vai se deixando encontrar, e nessa maneira, nessa perspectiva de Jesus entrando dentro do meu coração, no mistério que a gente chama de inabitação trinitária, da Trindade que habita dentro do meu interior, eu vou conhecendo cada vez Ele mais profundamente, através da Sagrada Escritura, através dos sacramentos, através da confissão, através da Santa Missa, Ele vai se revelando a mim. Eu só preciso ter um coração quebrantado e pedir: Senhor, socorrei-me sem demora, vinde a mim em meu auxílio. Eu só preciso ter a humildade de falar: Senhor, eu não sei nada, mas revela a tua face misericordiosa. Ou ao menos dizer como o salmista: Senhor, mostrai-me a tua face, e isso não me basta. Mostra-me a tua face, compadece de mim, e isto me basta. Buscar cada vez mais o Senhor, na adoração ao Santíssimo Sacramento, buscá-lo cada vez mais, irmãos. Essa é a primeira perspectiva do texto. Vamos aprofundando o texto, e a gente vai vendo que eles estão tristes, estão abatidos, e eles não também conseguem reconhecer o Senhor pelas suas frustrações pessoais. E aí está um ponto que é problemático na nossa vida. Quantos de nós, eu me incluo, que a gente acaba não conseguindo contemplar o Senhor, porque nós não sabemos suportar os dias maus? Porque muitas das vezes, meus irmãos, por mais que seja intrínseco e nós não professemos isso, a gente tem um pouco de teologia da hipergraça. Nós temos um pouco de teologia da prosperidade. Como assim, Iago? Todas as vezes que a tribulação bate na nossa porta e a gente fala assim: mas por que, Senhor, se eu rezo tanto? Quando o sofrimento, ou quando a vida não vai de acordo com aquilo que a gente quer, e a gente fala: mas por que se eu vou no Aviva Camp toda quarta? Quando a vida, quando o ritmo da nossa história não sai como queremos, a gente fala: mas eu não vou na missa todos os dias, por que comigo? E sabe o que acontece? A gente não consegue reconhecê-lo. Irmãos, uma santa da igreja, ela vai dizer o seguinte: o sofrimento cristão, ele tanto pode te levar para o céu, quanto pode te levar para o inferno. Porque ou o sofrimento me santifica, ou o sofrimento tira a minha esperança. Irmãos, quando o sofrimento tira a nossa esperança, o cristão perdeu tudo, porque a esperança é uma das virtudes teologais. A esperança, a fé, a caridade é a base da nossa espiritualidade. Sabe com quem que aconteceu isso? Com o povo de Israel, lá no livro de Josué. Eles estão caminhando, lá tem gigantes, mas o Senhor havia prometido que lhes daria a terra, mas tem gigantes ali. E aí eles começam a brigar com Moisés, com Josué, e falam: olha, tem gigantes, e começa a dar más informações ao povo. Ó, a terra é muito bonita, jorra leite e mel, tem uvas gigantes, só que tem gigantes. Irmãos, todos vão embora, porque eles não sabiam lidar com notícias difíceis. Só que tem dois homens, Josué e Calebe, que são diferenciados, que sabem lidar com os dias maus, mas entende que se a tribulação é grande, maior é o seu Senhor. Mas entende, se a tribulação é difícil, maior é o seu Senhor. Entende, se a situação está complicada, mas maior é o seu Senhor. E eles vão dizer: tudo bem, eles podem ser grandes, mas nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso dentro do nosso coração. Eles vão até aqueles gigantes, aí os gigantes falam: ora, nós somos os anjos que Deus mandou para defender vocês. Mas eles teve coragem de ir até os gigantes.
o problema é o mesmo, mas houve pessoas que não conseguiram lidar com o problema, e houve pessoas que conseguiram enfrentar porque tinha fé no Deus poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó. A percepção que a gente faz nesta noite é: o problema pode ser grande, o problema pode estar complicado, mas em quem eu coloquei a minha esperança? Essa é a concepção dessa noite. Em quem eu entreguei o meu coração e a minha vida? Entende? Isso é importante a gente entender, irmãos, porque quando o sofrimento bate na nossa porta, irmãos, quando a gente pega esse sofrimento com fé em Deus, há uma transformação que a gente não imagina. Todos nós já ouvimos a história de Jó, que é um livro sapiencial, um livro que nos dá sabedoria. Jó, irmãos, o sofrimento dele, no final do seu capítulo, sabe o que ele fala? Depois dos seus filhos terem sido mortos, depois dele ter perdido todos os seus bens, depois dele ter pegado uma lepra, onde ele pegava caco de vidro para coçar aquela lepra, depois de tudo isso, sabe o que ele fala? Os meus olhos contemplaram a Deus. Eu tenho um amigo, aonde eu ouvi essa história semana passada, de um homem que foi para a casa do pai, mas ele era muito católico, missionário, um homem de Deus, e ele disse para a esposa dele: eu nunca me senti tão amado por Deus como eu estou sendo nesse câncer. Eu nunca senti um amor tão grande de Jesus por mim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos feitos para esse mundo. Nós somos peregrinos aqui. Então não importa se eu peguei câncer, não importa se eu estou com doença, não importa se eu estou quebrado, não importa. Se eu estou em estado de graça, há um céu que me espera. Se eu estou em estado de graça, Ele vai enxugar as lágrimas dos meus olhos. Se eu estou em estado de graça, um dia Ele irá me abraçar. Se eu estou em estado de graça, a Virgem Maria um dia irá me abraçar e falar: filho, que bom que você chegou no convívio dos eleitos. Se eu estou em estado de graça, um dia eu vou contemplar o Cordeiro e cantar o grande aleluia. E essa é a nossa esperança. É para isso que vivemos. É para isso que estamos aqui. Nós fomos feitos para o céu, nós não somos desse mundo. E quando os cristãos perdem a sua finalidade, quando nós cristãos perdemos de vista a nossa pátria celestial, nós começamos a naufragar na fé, e nós começamos a fazer a esperança desse mundo nas coisas daqui. E quantas pessoas caem em pecado porque, na verdade, não falta para elas temor de Deus, faltam para elas esperança. Porque se eu soubesse aquilo que vai dizer o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não tem comparação daquilo que se compara na glória que está esperando por mim e por você, meus irmãos, eu deixaria tudo para viver com esse Deus tão bom. Os mandamentos não seriam tão pesados. Se eu tenho em vista o convívio dos eleitos, a glória que se espera na sala do trono, a minha vida cristã não seria tão pesada. E não é, irmãos, eu ficar pregando sobre o pecado para vocês. Não é um rigorismo, não é um moralismo. É uma contemplação daquele que transpassou os seus olhos naquele que são os olhos como de fogo. Quando eu olho para o Senhor Jesus, meus irmãos, nada mais me atrai. Quando eu com os meus olhos contemplo os olhos daquele que tem chamas de fogo, que o livro do Apocalipse vai dizer, o apóstolo João, que vai dizer que em suas mãos tem um cetro de justiça, que os seus pés é como bronze polido, que a sua voz é como o som de muitas águas. Quando eu contemplo esse Deus, nada mais me atrai. Tudo vira efêmero, tudo vira passageiro, tudo fica vazio. É por isso que os monges,
É por isso que São Bento, é por isso que São Pacômio, é por isso que Santo Antão, é por isso que os padres do deserto deixava tudo, São Bernardo de Claraval deixava tudo que tinha para viver com Deus no deserto, porque aquele que o contemplou com Deus, as coisas desse mundo ficam muita mixaria, muita mixaria. É claro, meus irmãos, não estamos falando aqui para vocês serem monges, mas no nosso interior ser como monges, o meu coração ser como monge, e eu ter esse lugar de encontro. Tem um livro que eu estou lendo que fala sobre isso, chama O Lugar do Encontro, que vai falar sobre a perspectiva da oração como um encontro, e é isso, meus irmãos. Eu preciso me recolher em Deus, e à medida que eu me recolho em Deus, Ele me mostra quem Ele é, Ele me mostra quem eu sou, Ele me fala que eu sou filho amado e querido, Ele me coloca que eu sou eleito, Ele me coloca que tem uma vocação sobrenatural sobre mim, e a minha carência vai embora, a minha chatice vai embora, porque eu contemplei aquele que tem os olhos em chamas de amor por mim. Essa é a experiência dos discípulos de Emaús, meus irmãos. Essa é a pregação de hoje. Aonde está o meu coração? Meu coração está nos sofrimentos? O meu coração está nos problemas? O meu coração está na dificuldade? Ou meu coração está naquele que caminha comigo no caminho de Emaús? Naquele que caminha comigo no meu dia a dia? Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Irmãos, esse é o caminho de Emaús, esse é o nosso caminho. Veja, a Sagrada Escritura começa a nos revelar, o Senhor Jesus depois, Ele começa a dizer: ó homens sem inteligência e lentos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Irmãos, veja, que pelos sofrimentos, a gente fica com a nossa inteligência oca, embotada. Por quê? Porque a gente só consegue ver o problema. Quando a gente está no sofrimento, a gente para de agir pela razão. A gente começa a fazer até perguntas tolas. Esses dias uma menina, esses dias não, já faz uns tempos, menina falou para mim uma vez: Iago, será que Deus me ama? Oxi, será que Deus te ama? É, porque meu avô morreu, como que ele ia permitir isso? Quantos anos tem seu avô? 98. Mas você achou que ele era Matusalém? Desculpa, não quero assim machucar sua dor, mas a vida é assim. Vocês entendem que pela dor a gente fica meio bobo? 98 anos, é claro que um dia ele ia. Não é um processo natural? Ou achou que ia viver até 190? Não vai. Só se virar vampiro, mas não existe. Na verdade, é o processo natural. Só que, irmãos, pelo sofrimento a gente fica tolo. Por conta do sofrimento a gente fica burro. A gente não consegue entender coisas simples da vida. Eu vou me casar no que vem, rezem por mim, minha noiva está ali, linda. Mas veja, não sou casado, não vou aqui dar sermão para vocês que são casados, pelo amor de Deus. Mas veja, quantas vezes até mesmo no casamento, fica tolo. A pessoa faz alguma coisa que você não gosta, ao invés de ir lá conversar, acalmar, não, agora eu não falo mais com ela. Com ele agora, vou deixar ele de castigo 8 horas sem falar comigo. E aí vai dormir de cara virada, aí piora. Veja que por conta da frustração, a gente vai ficando sem inteligência. É o que o Senhor Jesus fala. Sois lentos para crer, sois lentos para compreender, sois lentos para entender. Não é verdade que acontece isso com a gente? Acontece isso comigo. Quantas vezes eu não sou tolo? Perco a paciência por coisa pequena.
Quantas vezes não perco a paciência porque o cara não me fechou no trânsito? Meu Deus, é difícil. Mas veja, é só comigo? É só eu que as pessoas me fecham? Não. Será que eu não fechei ninguém? Devo ter fechado, é claro. Mas, não, quando é comigo, aí não. Percebe que a gente fica tolo? Por conta de paixões desregradas, por conta de falta de fé, falta de humildade. Por que, Iago, falta de humildade? Porque às vezes eu sou como um bebê mimado, achando que tudo precisa ser conforme aquilo que eu coloquei. Mas no mundo acontece problemas e interferências. Aí eu coloco aqui, no meu dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Uma regrinha. Aí não acontece uma coisa, aí eu já viro o cão. Acontece às vezes comigo, acontece com você? Né? Por quê? Porque a gente é sem inteligência. Falta olhar espiritual para nós. Eu me coloco, pelo amor de Deus, eu não sou santo. E fujam de pregadores que ficam se colocando como exemplo. Estamos todos no mesmo barco. Esses dias eu vi um pregador falando, minha caminhada é invejável, há 30 anos, não sei o quê. Fugir disso. Todos somos pecadores. Todos temos problemas. Todos temos dificuldades. E somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que estamos ajudando um ao outro para a gente obter a vida de santidade. Veja, e aí Jesus vai percorrendo os profetas. Mais 10 minutinhos eu acabo, tá? Vai percorrendo os profetas. E é muito interessante que quando Jesus começa a pregar a palavra, eu não quero entrar muito nesse tema, porque o padre vai entrar, mas o coração deles começa a arder. E aí, irmãos, nossa, isso, quando eu li isso, irmãos, o meu coração começou a transbordar preparando essa pregação. Olha aqui para mim, olha isso. Vocês percebem que a palavra eterna está ensinando a palavra escrita? Está pregando sobre a palavra escrita? Jesus, a palavra eterna, o verbo eterno do Pai, está ensinando sobre a palavra escrita que é Ele. Jesus começa a percorrer o Antigo Testamento falando dele, falando sobre o Messias. Meus irmãos, imagina você estar sentado aqui e Jesus está pregando o Evangelho para você. Imagina Jesus percorrendo com você um caminho, te ensinando as Escrituras, te ensinando sobre Ele mesmo. Meus irmãos, eu imagino que o coração deles começou a se quebrantar todinho. Que quando a palavra de Deus ele é anunciada como fogo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela entra no coração, ela penetra o coração, é como uma espada pontiaguda que penetra todos os nossos ossos e articulações. É uma espada afiada que entra e quebra o coração de todo homem de boa vontade. É uma palavra cortante que um dia cortou a minha vida há mais ou menos 7 anos atrás. Que um dia cortou a sua palavra, ou que um dia cortou o seu coração no acampamento, em uma palavra que você escutou há não sei quanto tempo atrás. É a palavra de Cristo sendo lançada, é quando o semeador lança a semente, e a semente cai em solo fértil, e ela frutifica em obras de conversão e santidade. Esse é o caminho de Emaús. E para encerrar essa pregação, o Senhor Jesus começa a pregar, o coração deles começa a queimar, e ele fala: a noite já se aproxima, fica mais tempo conosco. Devia estar tão bom as palavras de Jesus, que eles falam: fica mais tempo conosco. É quando a gente está naquele momento do Santíssimo Sacramento, aquele momento de louvor que toma a nossa alma, e a gente fala: eu podia ficar nesse grupo de oração até amanhã, eu podia ficar nesse acampamento até daqui 1 ano, porque é bom demais estar na presença do Senhor. É Ele se manifestando poderosamente, irmãos. E a noite vai declinando. O que quer dizer espiritualmente? Espiritualmente, irmãos, quando a noite declina,
São João da Cruz vai dizer que é a noite escura da alma. O padre Garrícola Grange vai dizer que isso é a via purgativa. É quando a palavra foi anunciada, nós entendemos que nós somos amados. E agora a gente precisa matar o nosso homem velho para conseguir enxergá-lo cada vez mais. É um processo aonde a gente vai precisar, aquilo que vai dizer Gálatas no capítulo 5, crucificar o homem velho para que o homem novo possa viver. É como esse processo espiritual, onde Santa Teresa d'Ávila vai dizer no livro Castelo Interior, que quando a alma entra no castelo da vida, ela entra na sala do trono, ela vê que dentro do coração dela, dentro do castelo interior dela, tem um monte de animais peçonhentos. O que são isso? São os pecados que eu deixei por tantos anos. São as minhas imperfeições, são os meus pecados, são os teus, que a gente precisa ir matando, e matando, e matando, e matando. Nessa caminhada perseverante, nessa caminhada de Emaús, a gente precisa ir renunciando o pecado e adentrando na virtude, matando o pecado e colocando virtude, matando o pecado e colocando virtude, para, como vai dizer o apóstolo Paulo, nós sermos homens novos, nascidos do fogo do Espírito. E como a gente vai acontecer isso para a gente encerrar essa pregação? Como a gente vai se purificando nesse caminho de Emaús, meus irmãos? Eu vou te dar duas coisas que Jesus deu no caminho de Emaús. Eles o reconheceram na fração do pão e na mesa da palavra. Quer perseverar na fé? Sacramento. Quer perseverar na fé? Confissão. Quer perseverar na fé? Santa Eucaristia, comunhão, se possível comunhão diária. Essa paróquia é uma benção, nunca vi uma missa ter 15 missas de fim de semana, nunca vi isso. Aqui tem missa o tempo inteiro. Louve a Deus por fazer parte desta paróquia, porque a maioria das paróquias só tem missa de sábado e domingo. Não são todas as paróquias que tem missa diária. Aqui tem 3 vezes no dia missa diária, 6, meio-dia e 7h30. Para você vir. Porque o Padre Ernesto, os padres daqui têm zelo pela tua alma. Porque os padres desta comunidade têm zelo pela tua alma. E eles sabem que no caminho de Emaús é a confissão e a Eucaristia que vai nos sustentar, que nós o reconheceremos na fração do pão. E para eu encerrar essa pregação, eu gostaria de colocar aquilo que vai dizer o Padre Gerson, é um padre medieval. Ele diz assim: padre, um jovem perguntou, o que eu devo fazer quando eu estou frio? Quando o meu coração está despedaçado, quando eu não consigo mais escutar Deus, quando eu estou na noite escura da alma, o que eu faço, padre? E o padre falou: filho, só tem 2 caminhos. Ide à confissão e vai comungar Jesus, cheio do Espírito Santo e do fogo. E quando você comungar Jesus, como os discípulos de Emaús, os seus olhos contemplarão os olhos daquele que são como de fogo, como vai descrever o livro do Apocalipse, e nós seremos homens novos. É isso a pregação de hoje. Ele quer nos curar, Ele quer restaurar nossa alma, Ele quer nos tirar da secura espiritual. Ai, meus irmãos, faz quanto tempo que a gente não sente a presença de Deus no nosso coração. São tantos problemas, tanto problema que nós passamos. O trabalho pesa, a circunstância da vida pesa, a família, o casamento é pesado, é difícil. Não é fácil, não. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha noiva que a vida ela é complicada. Mas sabe, o Senhor Jesus quer tirar o peso das nossas costas. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar um afago, nos dar colo, e não um mero sentimentalismo. Não estou falando de sentimentalismo, estou falando de encontro.
E não estou falando de dopamina, eu estou falando de encontro. Não estou falando disso. Estou falando de encontro profundo com Deus. Estou falando do mesmo encontro que Saulo teve no caminho de Damasco. Estou falando do mesmo encontro que Maria Madalena teve. Do mesmo encontro que um dia Agostinho teve. Do mesmo encontro que um dia Francisco de Assis teve. Do mesmo encontro que um dia a minha família teve. Do mesmo encontro que um dia você teve. Mas o Senhor Jesus coloca no nosso coração que todos os dias devemos fazer em memória do dia em que Ele nos encontrou. Irmão, você acha que Saulo se esqueceu do caminho de Damasco? Nunca se esqueceu. Você acha que Zaqueu esqueceu daquela árvore? Nunca esqueceu. Você acha que a samaritana se esqueceu daquele poço? Nunca se esqueceu. E pode ter certeza, todas as vezes que aquela samaritana chegava naquele poço para pegar água, ela falava: aqui eu encontrei com o meu amado. Toda vez que você faz acampamento, você tem que falar: aqui eu encontrei com o amado da minha alma. Eu estou num lugar santo. Todas as vezes que eu estou na Santa Missa, eu tenho que ter um coração que eu coloco: foi aqui que eu encontrei com o amado da minha alma. Irmãos, a minha conversão, para finalizar mesmo agora, para a gente rezar sobre isso, a minha conversão ela foi eucarística. Eu me converti ao Senhor Jesus numa Santa Missa. Vivi uma vida toda errada, tentei ser jogador de futebol profissional até os meus 20 anos de idade, mas aos 14 anos conheci o pecado muito cedo, a bebedeira, o sexo desenfreado, as gandaias, uma vida de pecado. Meu pai se converteu ao Senhor Jesus aos 50 anos, através de um acampamento. Meu pai não era católico, éramos de outras religiões. Meu pai quebrou o coração dele através de um encontro com a Eucaristia, uma efusão no Espírito Santo. Quando o padre Cleiton na época impôs as mãos sobre o meu pai, o fogo do Espírito Santo queimou sobre ele. Ele caiu no batismo no Espírito, e ele se levantou falando em outras línguas, já não era mais o mesmo homem. Depois de 2 anos, o Senhor Jesus queria se encontrar comigo e me chamar para o ministério de pregação. E eu vivendo no pecado, uma vez chegando em casa bêbado, escutando o próprio Senhor Jesus numa balada, falando: eu não te trouxe para essa vida, eu não te trouxe para isso, eu te trouxe para o altar, eu tenho um chamado maior sobre você. Chego em casa, eu encontro minha mãe ajoelhada sobre a imagem de Nossa Senhora, rezando o rosário pela minha conversão. Meu coração se quebra quando eu vejo minha mãe ajoelhada, rezando. Eu abraço ela, e ali eu tenho um amor materno, um amor da Virgem Maria que sente por mim, um amor de mãe profundo. E como toda boa mãe, a Virgem Maria não quer nada para ela, e ela deseja nos levar para mais próximo do seu Filho Jesus. Eu acordo de ressaca, mais ou menos 11 horas da manhã, ligo na televisão, minha mãe vendo uma pregação, e eu paro para escutar aquela pregação com ela. Ai, quando as palavras de Jesus começam a transpassar meu coração, quando a pregação começa a tocar, quando a pregação começa a ir e alcançar o meu coração começa a se quebrar todo, e eu tenho a vontade de me confessar, de mudar de vida, de seguir outro rumo. Eu vou até o padre e me confesso, falo: padre, mas eu tenho medo de não conseguir, sou jovem, na época, tenho 18 anos de idade, na época eu tinha 18 anos que eu me converti, já são 7 anos caminhando com Jesus, e eu falei: eu tenho medo de viver a castidade, tenho medo de viver as coisas de Deus. Como que eu consigo? Eu fui totalmente estragado pelo pecado, eu fui totalmente arrebentado pelo pecado, como eu vou conseguir? E o padre olhou para mim e falou assim: pelo Espírito Santo e por Jesus Eucarístico você conseguirá. Era uma sexta-feira, olha que ele disse, era uma sexta-feira que eu me confessei. Eu ouço a pregação domingo, me confesso na sexta-feira. O padre olhou nos meus olhos e falou: Iago,
vai comungar domingo. Jesus tem algo na sua vida. 10 horas da manhã eu vou na igreja da catedral. Combinar, né? Desculpa aí, assim, você tá gravando, tá ou não? Tá. Então deixa pra lá. Mas, irmãos, era um padre muito santinho, mas não tinha a melhor oratória do mundo, não tinha a melhor pregação do mundo. Mas, irmãos, quando eu olhei na fração do pão, a consagração, e eu em estado de graça fui comungar o Senhor Jesus, eu nunca mais me esqueço daquele dia. Domingo, às 10 horas da manhã, na Catedral da Sé, eu comunguei Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Eu fiquei ali, comungando o Senhor. Quando eu me levanto, não tem mais ninguém naquela igreja, somente está minha mãe ali, uma senhorinha que era ministra, estava... O que você está fazendo? Já nem sei quanto tempo fazia que eu estava lá em ação de graças. Eu não sei quanto tempo eu fiquei orando. Os meus olhos cheios de lágrimas. Minha mãe olha para mim e ela sabe. Não é mais o mesmo filho. Algo mudou dentro dele. Depois daquele encontro, eu tive crise vocacional, quis ser padre, quis ser monge, quis ser frei. Tudo sem imaginar, eu fui tentar fazer. Depois que eu fui me encontrando vocacionalmente, comecei a pregar o evangelho com entusiasmo, irmãos. Eu, sendo jogador de futebol profissional ainda, eu pregava o evangelho. Eu lembro lá no Anapolina de Goiás, que eu fiz células, e eu pregava o evangelho para os irmãos, e muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo, e eu pregando para eles. E o Senhor Jesus foi me fazendo missionário, como os discípulos de Emaús. E eu encerro essa pregação dizendo: Ele está vivo na fração do pão, e Ele quer curar a minha vida e a sua vida, e os nossos olhos verão os olhos dele, que são como os de fogo de amor por mim. O apóstolo João fica apaixonado por Jesus os 24 anos, até ele velhinho, porque ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. É uma noite para nós recolhermos a nossa cabeça no peito de Jesus, sentir o abraço do Pai e sermos curados, em nome do Senhor Jesus. Te convido a ficar de pé. Vamos orar na presença de Deus. Levanta os seus braços o mais alto que você pode, com muita santidade, desejando mesmo o encontro com Ele, desejando mesmo reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Vamos cantar esta canção com muita santidade, buscando Ele cada vez mais. Venha Espírito Santo sobre nós, venha sobre a nossa vida. Cantemos ao Senhor com muita santidade. Cante a Ele, cante a Ele. Quanto eu esperei, Aleluia, Jesus. Ansioso queria te ver E te falar, que há em mim, o que há em mim já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver te e mostrar te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me fale, eu não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor
vai sentindo o Espírito Santo fluindo nesse lugar. Vai sentindo o abraço do Pai, o aconchego. Esse Pai que é bondoso, esse Pai que é misericordioso, esse Pai que nos ama, esse Pai que não conta os nossos erros e fracassos, esse Pai que não contou os nossos pecados, mas Ele simplesmente nos abraça e coloca um anel em nosso dedo, e coloca novas sandálias, novas vestes. Ah, meus irmãos, Deus não tem palavras de condenação para nós, não. Ele vem aqui com seu olhar misericordioso, com a sua benignidade, com a sua misericórdia sobre eu e você. Nós queremos abraçar o Pai nesta noite. Saudade em meu lugar, mas olhando em meus olhos somente voltar. Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou. E ao me beijar Me acolheu. me acolheu num abraço de paz. Para a gente finalizar esta noite, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos. É uma noite de cura. O Senhor quer curar o nosso coração. Como você chegou aqui? É cansado? Fale ao Senhor. É decepcionado com alguma notícia? É feliz? Fale para Ele. Mas você está aqui para agradecer, agradeça. Às vezes você está aqui com o coração quebrantado por alguma decepção no trabalho, na família. Fale a Ele. Ele está aqui, irmãos. O Senhor Jesus anda no meio de nós com vestes brancas e luminosas. Ele quer nos abraçar nesta noite. Deixa ser abraçado por esse amor. Tenha um encontro com esse Deus maravilhoso e misericordioso. Ele está aqui no meio de nós. E Ele te pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Fala para Ele agora a sua dificuldade, a sua alegria, a sua tristeza. Mas fale com Deus agora no seu íntimo, no fundo do teu coração. Se você tem dificuldade de se confessar, de se arrepender, peça graça. Fala: Senhor Jesus, ajuda-me, dai-me lágrimas nos olhos, dai-me a graça de eu quebrantar o meu coração na Tua presença, como Davi, que escreveu o Salmo 50 com o coração quebrantado e arrependido. Se você veio aqui com pecados não confessados, se encha de esperança nesta noite. Jesus não está te condenando, Ele quer te salvar nesta noite. Ele tem palavras de salvação para você. Ele olha para você como Ele olhou para Zaqueu.
o chame para entrar através do seu coração quebrantado. E deixa que os raios da misericórdia de Deus entra na sua casa, entra na sua vida, entra na sua história. Se banhe na misericórdia de Deus, receba um jato do seu amor. Gostaria muito que agora, com o nosso coração quebrantado, pudéssemos orar em outras línguas. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Vamos falar com Deus agora, na linguagem espiritual. Coração igual ao teu, meu mestre. Um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Maravilhoso. Santo, santo, santo. Glórias e louvores a ti, Jesus. Obrigado. Dá um abraço nesse irmão aí que está do teu lado. E fala assim para ele: Jesus te ama, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria nós podemos encontrar Jesus e termos esse encontro tão profundo com Ele. Muito obrigada, irmão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Volta sempre, que a gente ama, né? Ouvir o Iago pregar. Quem teve um encontro profundo com Jesus? Eu quero saber quem teve um encontro profundo com Jesus. E quem está aqui pela primeira vez? Ergue a mão, bem alto, eu não estou vendo. Que bênção, quanta gente! Nós ficamos muito felizes todas as vezes que nós temos um encontro e que tem tantas pessoas novas aqui. Voltem sempre, vocês são muito bem-vindos aqui no Aviva. E aí eu queria convidar vocês para voltar na semana que vem. Na semana que vem nós temos a Ana. A Ana vai trazer a pregação pra gente, a Ana Gândara. E vai ser uma pregação tão forte quanto o do Iago. Depois nós teremos o Padre Ernesto, meu catequista Marcelo. E depois nós vamos nos encontrar num luau. Então traga alguém que você ama, que merece aprender tanto quanto a gente aprendeu hoje. Traga seu amigo, seu vizinho, seu esposo, sua esposa, seus filhos, para viver essa transformação no caminho até Emaús. E eu quero chamar a Denise, que vai passar uma tarefinha pra gente. Quero agradecer ao Iago. Obrigada, meu irmão querido. Olha, vamos bater palma pro Iago?
Ô Iago, eu nunca comentei com ninguém, cara, mas o Iago chegou até a gente, foi num momento que eu estava num profundo sofrimento. Você lembra, né? Você me levou no hospital? Minha pressão estava até a tampa. A única pessoa para me ajudar era o Iago. A gente estava lá em Jaci e ele me levou no hospital. A partir desse momento, não desgruda mais. São as providências. E meu muito obrigada por isso também, viu? Porque imagina o meu susto quando o Marcos saiu para ir servir num acampamento e o Iago levou ele para o hospital. Deus te abençoe muito, viu? O Aviva é sua casa. A gente está sempre aqui de portas abertas para você. E o meu coração é só alegria por ter você conosco. Que Deus te abençoe. E agora, para finalizar tudo que o Iago falou nessa noite, porque foi um presente, não foi? Nós temos uma tarefinha para vocês. Onde está o seu coração? O pessoal da acolhida vai vir aqui nos ajudar. Vocês vão levar para casa essa tarefinha, Marina. E é uma tarefinha especial demais, tá bom? Aqui na paróquia Nossa Senhora do Brasil, nós temos 2 dias de atendimento de confissão. A nossa tarefinha, até a quarta-feira que vem, é a confissão. A acolhida está distribuindo aí para vocês um exame de consciência, um guia para a gente conseguir fazer uma ótima confissão. Tá combinado? Tá combinado, Maria Elisa? Minha companheira de texto da misericórdia? Confissão. Toda quarta-feira, das 9 às 11, das 16 às 18h30, tem atendimento de confissão. Toda quinta-feira, das 9 às 11, das 16 às 18h30, o Padre Ernesto também atende confissão. A nossa tarefinha dessa semana é confessar. Combinado? A palavra de hoje deixou muito claro que as feridas do nosso coração também não deixam a gente se aproximar de Jesus e enxergar Jesus. Então procure o sacerdote da tua paróquia, aqui na nossa paróquia também, Padre Ernesto, Padre Jomar, Padre Tadeus, e rasgue seu coração para eles, para vir acelerado semana que vem. E tem uma coisa. Gabi, mas eu não posso confessar ainda. Já foi o meu caso. Eu não podia confessar. Você pode fazer direção espiritual. Então procure o seu pároco, procure um diácono da sua paróquia, aqui mesmo, diácono Petit, Padre Ernesto, qualquer um dos párocos para fazer uma direção espiritual, que também é muito importante para quem ainda não pode confessar, tá? Então, se você ainda não pode confessar, rasga o seu coração em uma direção espiritual. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém?